Então, gente, estamos ao vivo do Summit Cidades 2026, aqui no Centro-Sul, em Florianópolis. Debates importantes sobre o desenvolvimento dos municípios, envolvendo personalidades do Brasil inteiro, de toda Santa Catarina e, claro, da capital dos catarinenses, com a representação da Câmara Municipal de Florianópolis, através do presidente João Cobalcini, que é o grande anfitrião desse podcast, o podcast com o presidente, recebendo convidados especiais nesta edição do Summit Cidades e nesse primeiro debate com personalidades importantes do nosso estado, que a gente faz essa saudação inicial. Mas primeiro, saudar o nosso presidente João Cobalcini, presidente da Câmara Municipal, para fazer comigo esse debate importante, mas uma coisa bem descontraída, falando sobre projetos de lei, sobre o desenvolvimento dos nossos municípios e, claro, o trabalho institucional da Câmara Municipal de Florianópolis, presidente. Bom dia, Vandrei. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, Felipe Schmitz. Bom dia, Jade. Depois tu apresenta os dois. Jade, minha amiga, vereadora de Balneário Camboriú, e o Felipe Schmitz, nosso amigo, ex-vice-prefeito de Antônio Carlos, ex-vereador. Então, fico muito honrado com a presença dos dois. Como tu falaste, o Summit é um evento super importante, que discute pautas importantes, pautas dos municípios, pautas do Estado, avanços na administração pública, então é importante. E a Câmara fez um esforço para estar aqui. Então a gente montou esse podcast, que é muito interessante para a gente atrair novos conhecimentos, Sem dúvida, visões diferentes, então tenho certeza que vai ser um sucesso o nosso projeto. Felipe Schmitz, seja bem-vindo. Contamos com a sua colaboração, com o seu histórico, ao falar um pouco sobre o Summit, sobre as cidades, em especial o seu município, que tem uma importância muito grande aqui na nossa região, que é o município de Antônio Carlos. Seja bem-vindo. Obrigado, Vandrei. Obrigado, João. Jade, é uma satisfação estar aqui com vocês, participando desse podcast no Summit, que é um evento referência, né, quando se fala em gestão pública municipal, quando se fala em avançar aliados à tecnologia, à sustentabilidade, a novas práticas e boas práticas dentro da administração pública, né? E esse podcast, eu tenho certeza que ele traz muito isso, né? Quando a gente participa de um podcast onde dois jovens líderes, né, das suas câmaras municipais, a Câmara de Florianópolis, Câmara de Balneário Camboriú, cidades referências, né, junto comigo, que fui vice-prefeito, vereador mais jovem de Santa Catarina, a gente está demonstrando, acho que é algo muito importante, que a política precisa e demanda cada vez mais de novos líderes comprometidos com a gestão pública e com um novo olhar para a política, né, porque a situação que nós vivenciamos atualmente no Brasil, acho que a gente precisa também referenciar essa participação do jovem, ela demanda que a gente tenha um olhar mais conectado com a sociedade, né? E isso reflete muito na liderança do João Cobalcini como presidente da Câmara de Florianópolis por 2 mandatos, né? Segundo mandato como vereador e já o segundo mandato como presidente da Câmara, e também na liderança da Jade, que é uma referência em Balneário Camboriú e na região, sendo a primeira mulher candidata a prefeita de Balneário Camboriú, que é uma cidade de referência no Brasil e no mundo. Hoje, vereadora, vice-presidente da Câmara e que com certeza tem muito a somar, muito a agregar para a região. E eu tenho certeza, Jade, que o teu caminho de liderança não para em Balneário Camboriú, vem para Santa Catarina e vem para o Brasil também, se Deus quiser. Falasse tudo. Diretamente. Acabasse com o papel do Vandrei. Falasse tudo. Não, mas é assim, é bom. Referendou a nossa querida amiga vereadora Jade Martins, de Balneário Camboriú, a nossa Dubai brasileira, né? Assim as pessoas estão chamando, uma cidade que cresce, desenvolve e precisa justamente do seu trabalho, das lideranças novas, da mulher. O momento é da mulher. Então, nesta mesa, não existe protagonismo maior que o seu, que é o da mulher. Com certeza. Seja bem-vinda e logo vamos debater aqui as suas pautas, as suas defesas e os projetos de lei que estão em andamento e que já estão se tornando lei. Muito obrigado pela presença.
Vandrei, obrigada aí pela receptividade. Quero aqui de forma muito especial agradecer o convite ao João, meu amigo. Me honra estar dividindo a mesa com o meu amigo Felipe aqui, dizer que é uma satisfação. Parabenizar, João, pela oportunidade também de abrir esse espaço de diálogo, né? Num evento que é uma referência hoje a nível de país. É uma oportunidade que o Summit dá para que a gente também tenha uma troca de experiências, né? Ouvir as experiências dos outros municípios. E quando se fala em gestão pública, eu sempre digo, não há mais espaço para amadorismo. A gente não tem mais tempo para isso, né? A gestão pública ela vem se profissionalizando cada vez mais. Então, a oportunidade que esses eventos como o Summit traz para a gente é algo muito rico para que a gente consiga também aprimorar tudo isso que a gente vem aplicando dos nossos municípios, mas que a gente consiga também ter uma entrega muito maior. Hoje, a gente sabe que as dificuldades na administração, elas são sempre muito grandes, são imensas, na verdade, mas o que a gente tem de experiência positiva aí, Brasil afora, para replicar, faz com que a gente consiga ter uma gestão mais eficiente. E é isso que a gente busca. Presidente, ela falou num ponto muito importante, que é a questão de não haver mais amadorismo e a responsabilidade, sobretudo, com o dinheiro público. Acho que essa é a bandeira da figura pública. Todos têm que ter essa responsabilidade. Mas, como Balneário Camboriú é uma cidade em pleno desenvolvimento, a exemplo de Florianópolis, que é a nossa capital do estado, eu queria que vocês deliberassem nesse bate-papo uma causa muito importante que o senhor, como presidente da casa, embora seja jovem, estou chamando de senhor, mas pela questão do cargo. Não, mas eu sou um semi-jovem. Semi-novo. Como É presidente, um pouco mais experiente, já de um pouquinho menos, e o Felipe, aí sim, aí é uma jovem liderança. como presidente do Poder Legislativo Municipal, foi um grande defensor do plano diretor, que foi aprovado, mas foi encampado pela presidência do Poder Legislativo, que é uma causa que está em debate e em andamento em Balneário Camboriú, né? Então, as experiências que nós tivemos em Florianópolis servem para Balneário Camboriú Com certeza. e engrandece o papel dos novos líderes, que é o seu caso, o caso da vereadora Jade Martins e do Felipe Schmidt, que também, né, uma mesa de jovens aqui, de jovens lideranças, mas essa causa do plano diretor é muito importante, transmitir ao povo de Balneário Camboriú as lutas e conquistas e as responsabilidades. Andrei, um tema importantíssimo. O plano diretor é o diploma mais importante que o município pode legislar. Por isso, como a Jade assertivamente falou, a gente não pode ser amador num projeto tão importante quanto esse. Balneário Camboriú, aí eu digo que não Florianópolis, mas Balneário Camboriú eu vejo como referência para Florianópolis, que consegue agregar tanto o desenvolvimento econômico, que é super importante. A gente sabe que se não for desenvolvimento econômico, não há emprego, não há imposto, não há renda. Então, uma coisa vem atrelada à outra. Claro que a parte natural da nossa diversidade é importante, mas Balneário Camboriú consegue agregar de forma muito amigável os dois. O desenvolvimento sustentável e econômico e também a preservação da parte natural. O balneário é lindíssimo, o nosso litoral é lindíssimo. Claro que a parte ambiental é super importante, muito cara para Florianópolis também, mas para Balneário Camboriú também é. Preservar custa caro, é uma coisa que a gente tem que falar. Né? Preservar exige um esforço da administração pública, exige um esforço do próprio particular, Sim. né? Que tem a sua propriedade, uma parte que tem que cuidar. Isso gera sim uma despesa, e isso, ou o poder público se debruça sobre isso ajudando o particular, ou senão a gente cada vez mais vai ter tolhido essas nossas belezas naturais. Então, considero Balneário Camboriú, como eu falei, uma referência não só para o nosso estado, Jade, mas para o nosso país e, como falasse, para o mundo. É um case que deu certo. Ruas bonitas, planejamento adequado, diferente um pouco até da nossa realidade. Urbanidade, né? Da urbanidade. Urbanidade, né? bela expressão. Hoje é muito organizado e planejado Balneário Camboriú. Claro que a gente queria, e é isso que a Jade falou também, é uma troca de experiências entre cidades, né? Então, a gente conseguiu, Jade, Florianópolis é uma cidade peculiar, os órgãos de controle são importantes e continuam sendo importantes, mas às vezes de uma forma até na ingerência entre poderes, né? Claro que o legislativo
tem que ser o protagonista nessa pauta, com a ajuda do executivo, para planejar, porque a gente sabe que Balneário Camboriú, Florianópolis, a gente querendo ou não, Santa Catarina, a gente querendo ou não, vai continuar crescendo. Claro. Foi o estado, né, que mais cresceu, que mais trouxe pessoas de fora. Florianópolis, se não me engano, foi a terceira capital que mais cresceu. Então a gente precisa pensar a cidade não hoje, né? Não, né, Jade? A gente queria que ficasse lá quando a gente nasceu, lá na década de 80, a gente queria com aquela tranquilidade, mas as cidades continuarão crescendo. Então, que cidades que a gente quer para daqui a 20, 30 anos? Eu acho que o plano diretor, nesse sentido, foi super importante. Foi uma. Tu acompanhasse, eu acho que vocês acompanharam de fora também. Foi uma situação bastante desgastante, bastante debatida. A gente conseguiu ouvir bastante a sociedade, mas fico muito feliz que a gente. Foi uma grande vitória. Uma grande vitória que quando eu assumi lá no Quantos início. anos ficou essa discussão aqui? Eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em 2017. Tinha um plano de 2014, mas por uma decisão judicial, uma parte era usada do plano de 1997. Nossa. É antigo. Eu lembro porque antes dessa condição de vereadora, né, sou também advogada, e o meu marido também é especialista em direito ambiental como advogado, e nosso escritório foi contratado na época para fazer uma assessoria, e eu estava agora me recordando, eu queria lembrar o ano, mas eu acho que era provavelmente, então, nesse plano de 2014, Isso. que teve que fazer uma rediscussão aqui em Florianópolis, novas audiências públicas por uma determinação judicial, e a gente acompanhou durante um período esse processo aqui. Então foi super, justamente foi super polêmico. O plano 2014, claro, foi um exercício importante, mas assim, a insegurança jurídica era gigantesca, porque não se sabia se o Ministério Público Federal também fazia parte desse processo, não fazia. Conseguimos uma decisão no STJ. Hoje o desembargador Diogo Pitzka, né, conseguiu essa situação, não que é uma questão local, uma questão de interesse local. Então foi muito controvertido. A gente mesmo, como aplicador do plano diretor lá na secretaria, a gente não sabia às vezes o que aplicar. Sim. Né? Então esse nosso novo plano diretor trouxe essa segurança jurídica que permite que o município possa desenvolver, mas desenvolver com sustentabilidade, né? Balneário não Pois tem é, uma como está lá? realidade diferente, né? Balneário, a revisão do plano diretor também se arrasta há praticamente aí quase 2 décadas. A gente está falando, a gente tem uma lei de zoneamento em separado. Balneário tem a lei do plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, né, que trata do macro e do micro zoneamento. E a nossa legislação é de 2008. Quando eu estive como secretária de planejamento do município, eu tive a oportunidade também de coordenar esse processo de revisão em Balneário Camboriú, que iniciou em 2014 lá. Até então, nós estávamos dentro do prazo legal, né, para que a gente conseguisse dar sequência. Porém, em virtude da eleição, ano eleitoral, existiu um impeditivo em relação à votação. Tem uma lei municipal que impede para que, em ano eleitoral, tenha deliberação em relação ao plano diretor. Isso acabou se postergando e a administração passada não encaminhou a revisão. Então, ficou parada, suspensa. Todo o colégio de delegados não se reuniu mais e essa discussão ficou suspensa aí por 8 anos. E uma cidade como Balneário Camboriú, dinâmica, né? Que cada dia que você passa num 8 determinado anos local... são 100, né? Exatamente. Isso trazia um prejuízo gigantesco, porque quando a gente fala de plano diretor, a gente está falando de muitos instrumentos urbanísticos que o Estatuto da Cidade nos permite utilizar, e que a gente consegue avançar em termos de arrecadação para o município, que a gente consegue fazer os investimentos, inclusive, que os municípios, por maiores que sejam as suas arrecadações, não é segredo para ninguém que a capacidade de investimento dos municípios é baixa, né? Praticamente zero. Exatamente. Então, quando a gente tem esses instrumentos urbanísticos que trazem uma possibilidade de você trazer um recurso para o município que não está previsto lá naquele caixa, que você consegue fazer a implementação dos equipamentos públicos, melhoria na mobilidade urbana, enfim, isso é muito positivo. E Balneário ficou estagnado por 8 anos. Então, agora, na gestão da prefeita Juliana Pavan, o compromisso inicial era retomar essa discussão no Colégio de Delegados, retomou-se a discussão, foram feitas todas as audiências públicas. Claro que aquele plano diretor que iniciou lá atrás, em 2014, que tinha já uma minuta pronta, foi uma base, e isso fez com que a gente também conseguisse ganhar tempo agora, porque a gente não saiu do zero. A gente já tinha um ponto de partida. E, na verdade, isso só foi possível para que Balneário Camboriú não retrocedesse nesse tempo, e eu faço questão sempre de falar sobre isso,
Porque Balneário, quando fez a revisão em 2008, conseguiu já estabelecer vários pontos dentro da legislação que abriram as brechas para que a gente criasse já esses instrumentos urbanísticos. Então, em 2012, nós implementamos em Balneário Camboriú o TPC, né? Inclusive, a gente virou uma referência nacional para que os municípios fossem até Balneário Camboriú para ver o case de sucesso, na verdade, que foi, né? A arrecadação que a gente conseguiu em Balneário Camboriú TPC? é a transferência do potencial construtivo. Sim. Então, a gente fez uma regulamentação e a gente conseguiu fazer com que essa parceria com a construção civil se voltasse aos cofres do município para fazer os investimentos que são necessários. É uma forma de outorga. A gente tem o solo criado, aquele clássico estabelecido já, e aí a gente regulamentou o TPC. Então, ludicamente, assim, para quem nos ouve, que não é da área do direito urbanístico compreender, né? Eu tenho uma determinada região em que eu delimito uma operação urbana consorciada, lá eu vou abrir uma via. E para que eu abra aquela via, eu preciso fazer os processos de desapropriação. Então, existe um potencial construtivo que ali vai deixar de existir por conta da implantação daquela via. Eu coloco isso no mercado imobiliário, vendo esse potencial construtivo e transfiro para outro local, pago as desapropriações e pago a obra. E Balneário Camboriú fez dessa forma. Que bacana. E é algo que hoje já é replicado em muitos municípios, né? A gente acabou se tornando, de fato, referência. E eu digo, foi possível porque o nosso plano de 2008 foi bem feito. Então, a gente conseguiu deixar a cidade ainda assim dinâmica, mesmo com uma legislação que estava atrasada, mas a gente foi conseguindo fazer essas legislações esparsas, que a gente chama, para fazer esses consertos, né? E ir adequando durante esse tempo essas articulações. Eu consegui entender um pouquinho de como se deu efetivamente a execução daquelas grandes avenidas que a gente se encanta, né? Quando chega a Balneário Camboriú, avenidas com 5 pistas. Exato. Né? Que é o caso da Avenida do Estado, Terceira Avenida, implantamos a Martin Luther, né? Uma avenida nova que não existia no município, o prolongamento da Quarta Avenida. Então, são obras muito imponentes, importantes. E aí, a gente também fez um outro pulo do gato, que a gente criou um fator social. E aí, dentro da legislação do TPC, esse fator social faz com que uma parte dessa arrecadação fique livre para que o gestor público invista no que ele entende que é prioritário para equipamentos. Porque quando a gente fala em TPC, tu tem que utilizar o recurso dentro da tua operação urbana, né? Que tu delimita. Aqui também funciona assim. Mas o fator social não. Então, a gente conseguiu fazer inúmeras parcerias. Corpo de Bombeiros, toda a parte de salvamento. Fator social. Lá a gente tem uma... Se eu não me engano, agora tu me pegou, Felipe, mas eu acho que está em 5% do valor. Se eu não me engano, é esse valor. É um valor bem considerável. E aí a gente consegue aplicar isso fora da operação urbana. Perfeito. Né? E é o pulo do gato. E agora, nessa nova revisão, colocamos o TDC, que é um desafio para todos os municípios Está tramitando também. na Câmara também. Aí a gente conseguiu implementar outros instrumentos para que a gente consiga desenvolver ainda mais a cidade. Gostei do pulo do gato. O pulo do gato, Sabe que quando o João falava dos desafios do plano diretor, a Jade corroborando com isso, sem dúvidas, o maior desafio, trazendo assim um resumão, uma síntese, seria equilibrar, né? Equilibrar o desenvolvimento, os avanços necessários na demanda que a sociedade nos traz, né? E eu fiquei até um pouquinho mais tranquilo, porque em relação ao Antônio Carlos, nós começamos a discussão da revisão em 2024, ainda não está concluído. Está no prazo. Então, concluir. Então, mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Vamos ganhar do prazo de Florianópolis e Balneário Camboriú. Mas, da mesma forma, enfrentamos esse desafio que é equilibrar o desenvolvimento sustentável com a garantia de um aumento de arrecadação, a garantia para que o empreendedor consiga, de fato, investir na cidade sem as amarras e também propiciando ferramentas aonde a gente consiga proteger o meio ambiente, mas que dê um incentivo para esse empreendedor, para esse proprietário querer, né, de fato... É o TDC. Exatamente. Então, fico muito, muito contente assim, com essas medidas. Eu tenho certeza, João e Jade, que a gente tem que ser voz forte nesse enfrentamento dessas políticas que traz os benefícios para a sociedade
mas que também incentiva aquele que quer contribuir com essas medidas. Foi vice-prefeito, mas tem desenvoltura de futuro prefeito. Olha aí, olha aí. João, Quem sabe? presidente João, Com No o em- nosso apoio, inclusive. no Eu embalo também. Só não posso dessa transferir o título. discussão múltipla aqui, essa discussão múltipla que envolve Florianópolis, Balneário Camboriú e Antônio Carlos aqui na região, tem um assunto muito interessante que em Balneário Camboriú traz resultados esplêndidos e Florianópolis ainda precisa avançar e talvez profissionalizar um pouco mais, que é a questão do turismo. O turismo de Balneário Camboriú é de excelência, com grandes equipamentos, atrações, Sim. e Florianópolis ainda patina, né, em alguns casos. Então eu gostaria que vocês, como personalidades políticas das duas cidades, provocassem esse debate, porque ela traz lá de Balneário elementos importantíssimos para o mundo. Né? Balneário tem a roda gigante, Balneário tem o equipamento da NASA, tem o bondinho, A praia. Dinossauros. o parque dos dinossauros, agora vai ter um de esqui Aquário. lá, né? O aquário. Parque da Neve. Parque da Neve, né? Eu tenho duas pequenas, então eu sei como é que Já ela- fez o É, tour. já fiz Já o tour. comprou o passaporte. Nós temos aqui bondinho, países Interpraias, gêmeos, já fomos Interpraias. muito a Balneário para isso, né? Aham. Para visitar. Então, assim, como presidente da Câmara de Florianópolis, qual é a tua visão em relação ao turismo de Floripa, linkando com a excelência de Balneário? E aí a vereadora pode nos auxiliar. trazer aqui detalhes dar aula. esplendorosos, porque Balneário realmente é um celeiro do turismo presente. Olha, Jade, até que horas você pode ficar aqui conosco? Não, tem Só tem que ir embora na hora do jogo. tanta... isso é inadiável. Mas, assim, Balneário Camboriú, eu vou puxar um pouco o saco da minha amiga, a Jade, é uma parlamentar super interessante. Tem milhares de pautas que eu queria discutir. Depois, André, depois do Tribuna livre turismo, pra ela. depois do turismo, vamos deixar ela falar um pouquinho Tribuna Livre. sobre o mandato dela. Eu acompanho, né? Mas eu vou deixar que ela fale. Eu sou um fã dela. Ela volto a falar, é um quadro muito importante do meu partido. Obrigada, Ju. Foi candidato a prefeita de Balneário. Balneário perdeu e não ter elegido já naquela oportunidade, mas tenho certeza que mais para frente vai reconhecer. Há de chegar. Há de chegar. Eu acho que a questão turística também passa pelo plano diretor, é importante isso. Claro que sim. O plano diretor é justamente isso, é a gente pensar o que a gente quer e racionalizar o uso do solo. Olha, o turismo também é importante, então a gente vai destacar essa área, aquela área, para grandes empreendimentos, coisas que atraiam pessoas. Florianópolis, sou obrigado a reconhecer, a gente ainda está um pouco aquém de Balneário Camboriú. Claro que Balneário Camboriú é a vanguarda do Brasil e do mundo, né? O nosso turismo ainda se prende muito à questão das belezas naturais e o turismo de eventos, que é o que a gente está tendo hoje, mas ainda é muito pouco, né? Eu acho que Florianópolis precisa pensar com mais carinho nessa situação, empreendimentos que evitem essa sazonalidade do verão com o inverno. Sim. Volto a falar que o turismo de eventos é super importante. A gente vereadora Jade, a gente está discutindo aqui também a nova concessão do Centro-Sul, né? Sim. Desse equipamento que a gente está tendo hoje aqui. O Centro-Sul, claro, ele já é um equipamento antigo, né, Vandrei? Sim, desde Preci- 95. Sim. Precisa se modernizar. Sim. Precisa se modernizar. A gente precisa ter uma ligação com o centro da cidade. Com o mar também. Com perfeito Florianópolis, vereadora Verdade. Jade. Se voltar mais Felipe ao mar, Schmidt, sem dúvida. Exatamente, é isso aí. Tu vê o estreito agora que está começando. Antigamente as construções É. eram fechadas. Aham, Uma loucura. A gente vê o mar assim, a gente fica apaixonado. Então, de fato, a gente tem que aprender bastante com o balneário. O plano diretor é importante por isso, porque a gente dá a possibilidade De instrumentos, jurídica, né? instrumento para que as pessoas invistam com Incentivos. tranquilidade, sabendo que vão ter um retorno financeiro, que não adianta a gente achar que as pessoas vão investir, porque, olha, sou caridoso, gosto de Florianópolis, vou fazer uma coisa para perder dinheiro. É isso Não mesmo. existe lugar É isso nenhum mesmo. do mundo, É isso mesmo. né? Tem que Então, se a fomentar a economia. Se o Estado ele serve para auxiliar os cidadãos, os empreendedores a realizar esse trabalho. Se É o isso aí. Estado não atrapalhar, já é uma grande coisa. Exato. E às vezes eu vejo que a burocracia interna dos órgãos ambientais, dos órgãos
de licenciamento acabam afugentando esses Sim. E até investimentos. mesmo dos órgãos de controle, né? Esses investimentos importantes, né? Claro, volto a falar. Não estou dizendo que haja um descontrole na aprovação de qualquer projeto. Muito pelo contrário, mas as coisas têm que ser céleres, Sim. né? Então, Sim. Florianópolis, nesse quesito, né? A gente tem no turismo natural que é importante e a gente sabe que Florianópolis é um dos destinos mais procurados do mundo, mas a gente poderia avançar bastante. Balneário Camboriú, nessa revisão do plano diretor, também pensou muito nessa questão voltada do turismo, em especial hotelaria. Hoje, a gente eleva Balneário Camboriú aos equipamentos turísticos, mas a gente perde muito na questão hoteleira, né? Quando a gente olha para os nossos hotéis, são hotéis antigos, e o que acontece em Balneário Camboriú? Não é mais atrativo você ter um hotel, porque é mais vantajoso você vender o teu imóvel para construção civil, né? E ali permutar. A operação de um hotel é complexa, a gente sabe o custo disso, então nós precisávamos Investimento. criar alternativas. O nosso plano diretor antigo dizia que um hotel tinha que ser em terrenos com no mínimo 2.000 metros quadrados, ou seja, Balneário Camboriú, você encontrar um terreno... Essas travas, essas amarras me deixam Exato, maluco, me deixam exato. maluco. Então a gente foi derrubando isso Tu não pode nessa ter revisão. Ou é a um justificativa, hotel... né? Exato. A gente não tem 360 área. metros. A gente não tem. Hoje, hotéis boutiques, tantas outras possibilidades. E aí a gente avançou nisso e também na questão dos incentivos. Esse plano diretor colocou o quê? Se eu tenho. Também vou trazer de forma lúdica para quem nos entende. Se eu tenho um hotel que é antigo. E para mim está sendo mais atrativo que eu permute essa área com a construção civil, então vamos permitir esse uso misto. Eu posso subir mais, eu dou mais potencial construtivo para que o hotel se modernize. Uma espécie de retrofit. Eu utilize ele, então, como hotel e como comercial ou como residencial. Abrimos legal. essa janela também agora nessa revisão do plano diretor. Tem crescido muito esses empreendimentos. Exato, exatamente, é o avanço, né? E os equipamentos, quando a gente fala de equipamento turístico em si, a gente precisa ser o apoiador, o incentivador. O município é esse. É o que vai Esse lá é e o papel do capta e município, facilita exatamente. para que o empreendedor consiga ir lá e fazer o seu investimento. Então, todos esses equipamentos que a gente falou, a gente está falando de iniciativa privada, né? E o município tem que ser esse facilitador. ser um Balneário parceiro. funciona bem, né? Com isso, a gente de fato tem 10 Entendeu há praias, muito né? tempo, né, Nós Jade? temos as belezas naturais, É um nós processo temos cultural as de- nossas praias bandeira azul, nós temos a questão toda ambiental, mas a gente compreende que a economia é maior do que tudo isso e que a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Esse é o sucesso, na verdade, que faz com que também o empreendedor queira ir lá e investir numa cidade, né? A gente está falando de equipamentos que são Verdade. milionários, né? O nosso Expocentro, em Balneário Camboriú. Quando a gente Ficou muito começou legal. a pensar isso, foi na época do então governo Periquito, né? O prefeito era o Periquito. Fizemos o projeto, conseguimos o recurso numa parceria governo do estado, governo federal e município. O município entrou com uma parcela, eu digo, o primeiro era o governo federal, o segundo era o município e o terceiro em participação era o governo do estado. E quando a gente foi fazer o projeto, o que a gente pensava? A gente tem que ser mais competitivo do que Florianópolis, porque todos os grandes eventos vêm para Florianópolis. Sim. Então, eu tenho que pensar num centro de eventos que seja moderno, que tenha um pé direito maior, que eu consiga trazer Modulável. modulável, que eu consiga trazer diversos tipos de eventos. E aí foi pensado num projeto dessa forma. Então, é isso que eu digo, né? Quando a gente fala que vamos modernizar aqui o centro de eventos em Florianópolis, claro que sim, mas é voltado pro Pra demanda do futuro. mercado, Porque a nossa realidade é essa, mas Sim. não pense que a tecnologia para por aqui, né? Então, É isso aí. Tem espaço para todo mundo, a verdade é essa. Exato. Vereadora, fique à vontade para contar a sua história de vida, né? De onde vim. Em 30 segundos. Não, tem bastante tempo ainda. Tem bastante O tempo que a amiga quiser, vereadora. de onde vim, onde quero chegar, o que estou fazendo, o que estou propondo, o que eu mudei em Balneário Camboriú. Tribuna livre para você nesse Ai, momento. Vandaí, obrigada. Bom, eu sou advogada, né? Eu cheguei em Balneário Camboriú com 16 anos de idade, vim para fazer faculdade. Estudei em Itajaí,
Viesse de onde? Vim de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Santo Ângelo. Na verdade, vinha para Balneário todo ano veranear, desde criancinha, né? E aí, com 16 anos, tive a oportunidade de vir morar. E fiz faculdade em Itajaí, fui presidente do DCE de Itajaí, comecei no movimento Líder. estudantil. Será que gosta de política? Líder. Será que gosta de política? Comecei no movimento estudantil muito cedo, sou filiada no MDB desde os meus 16 anos de idade, meu único Eu partido. também. Tenho muito orgulho disso, porque, né, no momento político que a gente vive no país de tantas criações novas de partido, tantas alterações, que a gente respeita, né, obviamente, sim. Quem faz as suas preferências ideológicas, mas assim, eu digo, permanecer hoje, estar num único partido é raro, né, a gente... O esvaziamento dos partidos, né? Exato, a política foi também se modernizando, né, e a gente também tem esse desafio de tentar E nem sempre acompanhar. que o moderno é bom, né? Exato, E o exatamente. MDB é uma bandeira. Né? É uma bandeira. É uma bandeira. bandeira. E aí, tive a oportunidade em 2009, com então o prefeito Edson Periquito, de assumir pela primeira vez um cargo na gestão pública. E aí, os 8 anos de governo dele, eu passei pelas mais diversas pastas. Cheguei a ser chefe de gabinete, secretário de planejamento, secretária de articulação governamental. E aí eu vou fazer uma lista. Corregedora da Guarda Municipal, enfim. Passei por várias pastas. Fui preparada. E foi Preparado. isso, inclusive, que me deu, né, a Foi uma condição... verdadeira faculdade. Foi uma faculdade. E me com deu a certeza. condição de estar em 2016 como candidata a prefeita em Balneário Camboriú, a primeira mulher candidata a prefeita na história da cidade. Fizemos uma campanha bonita, não ganhamos, não saímos vencedores, mas eu digo que profissionalmente, pessoalmente, foi uma campanha muito rica, né? E que, para mim, foi um divisor de águas. Aí eu resolvo ir para Itajaí, a convite do prefeito Fondem Morastoni, com o desafio de implementar os instrumentos urbanísticos em Itajaí, né? Replicar. Itajaí também tinha um atraso com o plano diretor, vou para lá com essa missão. Conseguimos auxiliar ele no primeiro mandato e aí eu decidi que eu não queria mais saber da vida pública. Eu falei que eu não queria mais. A crise da vida. Pequeno obstáculo. Pequeno obstáculo. Já dei minha contribuição, não quero mais, vou cuidar do meu escritório, da minha vida pessoal e deu. E fui. E aí fui para o escritório, retornei, voltei a advogar, engravido. E aí nasce a Luísa, eu disse, agora Princesa. agora não vou mais. E aí a Luísa é autista, eu tenho um filho de 17 anos, o Miguel, e aí nasce a Luísa, autista, eu digo, ó, tá vendo? Não é para eu voltar, agora é para eu me dedicar para ela, não vou mais pensar em nada, vou voltar para minha família. Só que a pressão externa, ela é grande, né? Nasce uma causa. Exatamente. E aí começa toda uma força-tarefa, eu digo, né, dos amigos, de quem é próximo da gente, de nos convencer quanto à necessidade de voltar. E aí eu já tenho uma militância também de muitos anos na área da infância e da adolescência. Eu presidi o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú muito tempo. Sim. E fui durante 8 anos conselheira. Então, eu já vivenciava a causa do autismo, da síndrome de Down, de todas as deficiências, na verdade, muito próximo com as entidades. E isso fez com que o nascimento da Luísa fez com que isso se aflorasse, né? E eu digo o que desafio. nós somos uns privilegiados, eu digo a minha família, a gente consegue oportunizar a Luísa uma condição de tratamento, mas a realidade das famílias brasileiras não é essa. Sim. Quando a gente fala de tratamento em autismo, a gente fala de um custo altíssimo, um acesso praticamente impossível, filas enormes para que tu Falta de consiga profissionais. fechar um diagnóstico. Na área privada, a gente já não tem, Felipe, os profissionais. Quem dirá, então, na área pública? E aí, eu falo, né? Não é que colocar sardinha pro lado da mulher, mas eu digo assim, as mulheres entram na política por uma bandeira, por um propósito, por uma causa, né? Não é por uma Conveniência. vontade pessoal de poder, sabe, João? E aí Não é pela eu disse, vaidade. olha, quer saber? Eu vou voltar para dar voz a essas pessoas e para que a gente consiga fazer com que Balneário Camboriú seja referência nessa questão de atendimento à pessoa com deficiência, em especial também na questão do autismo, e voltei com esse propósito. Então, o meu mandato, quando eles falam assim, qual é a sua bandeira? Eu fico até sem jeito, né? Eu digo, é múltipla. Eu adoro desenvolvimento de cidades, a minha área, a vida inteira eu trabalhei com direito urbanístico, mas hoje o que também me motiva é levantar essas pautas. Eu presido na Câmara a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
tento focar muito meu trabalho nisso. A gente avançou muito em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú hoje é referência no atendimento à criança e ao adolescente com deficiência. O autismo nosso, hoje a gente tem a Casa do Autista, a gente tem a AMA Litoral, que faz um trabalho magnífico na cidade. As parcerias que Balneário Camboriú também conseguiu firmar com as entidades fazem com que a gente consiga atender muitas crianças. Hoje só em atendimento em Balneário Camboriú, quando se fala de autismo, a gente tem aproximadamente 340 crianças em atendimento. Então, fico orgulhosa disso, né? E carrego isso não só como uma bandeira política, mas uma bandeira de vida, né? Tá escrito ali. Aplausos. Tá escrito assim, presidente. Aplausos, Jade. nasci para fazer acontecer. Andrei, agora a gente vai ter uma dificuldade. A gente levou tanta régua no lançamento que vai ficar esvaziado nosso programa daqui para frente. Reta final aqui desse primeiro bate-papo, podcast com o presidente, no caso o presidente João Cobalcini, da Câmara Municipal de Florianópolis. Vereadora Jade, pontue, por gentileza, num bate-bola, seus projetos apresentados, debatidos, aprovados na Câmara, que com certeza visam o bem comum no município de Balneário Camboriú. A gente tem, Vandrei, muitos projetos que foram apresentados no ano passado voltados à questão da pessoa com deficiência, né? A gente tinha que avançar, eu falo assim, parece que às vezes o óbvio ele tem que ser dito e sim, ele tem que ser dito, ele tem que ser colocado Tem em que ser lei. legislado e expressamente. Exatamente, porque a gente não consegue, infelizmente, garantir direitos básicos. Eu vou te dar um exemplo, um projeto. O ano passado a gente propôs um projeto de lei que era garantir que a criança que tivesse seletividade alimentar pudesse levar a sua comida para a escola. Parece óbvio, parece óbvio. Não, deveria poder. Mas a realidade de Balneário Camboriú não é essa. As escolas, inclusive, municipais, não autorizavam que a criança levasse o seu, os o seu obstáculos alimento. são diversos, né? Desde profissionais da nutrição, desde professores, diretores, a falta de sensibilidade, né? Através desse projeto, que a gente garantiu esse direito às escolas públicas e particulares da criança poder levar o seu alimento, a gente conseguiu implementar em Balneário Camboriú um programa com as nossas nutricionistas efetivas da nossa rede municipal de um cardápio alternativo personalizado para as crianças que são atípicas e que possuem seletividade alimentar. Então, assim, que bacana, né? É transformar a realidade nossa, do que a gente vivencia na nossa vida, em política pública. Esse é o... Saúde. Exato. Saúde. É isso aí. É isso. E o carrinho? O carrinho do supermercado? Polêmico. Sabe que lá em Balneário está o comandante Araújo, que Araújo Gomes. aqui, né? Já da foi terra. nosso secretário de segurança. Exatamente, um querido, extremamente competente. Um abraço, E aí, abraço, Araújo. ele chegou para mim e disse assim, nós precisamos resolver. Balneário Camboriú, como qualquer outra cidade, um centro grande, vai crescendo, a quantidade de pessoas em situação de rua aumenta. Esse é um desafio nosso hoje em Balneário Camboriú. Sim. E começou a ter uma quantidade de furtos de carrinhos de supermercado grande na cidade. E essas pessoas se utilizam desses carrinhos para carregar Armazenar seus... várias situações. Claro, itens de objeto pessoal, mas muitos objetos de furto. Também. Utiliza o carrinho para queimar fio de cobre. Também. Enfim, N situações. Vários E aí, lá não tinha uma legislação que desse o poder para que a guarda municipal ou a polícia militar retirasse esse carrinho dessa pessoa e essa pessoa fosse penalizada. E aí ele disse, ó, Florianópolis a gente demorou, mas a gente conseguiu implementar uma legislação que dá essa segurança, Balneário tinha que seguir nessa linha. Camboriú tem, né? E a gente não conseguia avançar. Aí fiz o projeto de lei, fiz primeiro como uma indicação ao executivo, o executivo demorou para encaminhar, apresentei o projeto. Uma polêmica gigantesca. E aí as pessoas que não leem o projeto acham que o objetivo é sair recolhendo carrinho, né? Assim, a vereadora está preocupada. A doida do carrinho. A doida do carrinho, quer sair recolhendo carrinho da cidade. Não consegue compreender a amplitude que é nesse olhar voltado à segurança, né? Sem dúvida. O objetivo não é recolher carrinho, né? Em que pese o carrinho também atrapalha a mobilidade, Também, né? Também. Também. Não é só uma questão de visual, de zeladoria. Também é. Também é. Mas a gente tem essa questão de segurança. E aí apresentamos, agora nos próximos dias vamos ter uma reunião com todos os supermercadistas em Balneário Camboriú
para apresentar o projeto, ver de que forma a gente consegue avançar nessa Dividir, parceria, né? Dividir a responsabilidade. Exatamente, para que a gente consiga melhorar esse ambiente Quem nosso. tá indo na rua de algum lugar veio. É, também tem Lógico, isso. lógico. É o ciclo inverso, né? Exatamente. Temos várias Várias causas. Papo inspirador. Muito bom. verdade. Muito Beijinho pra ela, né, presidente? Vizinho. Beijinho pra ela. Começamos com Maravilha. tudo. Jade, agradeço muito. Encaminhamentos finais. Agradeço muito Imagina. a tua vinda aqui no nosso humilde podcast. Eu que Tu agradeço. sabes que eu sou teu fã. É recíproco. Como o Felipe falou, é inspirador, de fato, a tua vida, o teu mandato. Eu acho que a gente aprendeu bastante, né, Felipe? E nos dá bastantes ideias para que a gente possa implementar também no nosso município. Conta sempre conosco, Obrigada. né? A gente tem que também... Sabe que é muito bom por causa disso. A gente aprende muito. Conexão. É uma esponja, a gente sai daqui com uma outra cabeça, com uma outra visão de assuntos que são, né, que são corriqueiros, que são comuns aos municípios. E às vezes a gente tem algumas visões que são importantes, a gente possa implementar também na nossa cidade. Ô, João, isso aí. e eu diria até uma outra responsabilidade nossa enquanto jovens líderes políticos é catapultar, impulsionar outras lideranças jovens a seguir o caminho, Sim. né? Dizer que estamos juntos e que contem conosco. É isso aí. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço a oportunidade, quero aqui dizer para vocês que é uma honra, de fato, dividir essa bancada com todos. Tenho uma admiração que é recíproca, sabe disso, né? Fico muito feliz de ver que a gente consegue hoje ganhar esse espaço na vida pública. Eu dizia muito isso, né? A gente precisa renovar a política. Claro, como mulher, eu também entendo a importância que é de Muito, ocupar esse espaço. muito. Balneário Camboriú, por exemplo, a gente tem 2 vereadoras mulheres hoje eleitas. Isso é histórico, porque nunca passou, né? Eu tava, Nesse eu Tem que tava- fazer história, tem que fazer história. 19 E tem a cadeiras. prefeita, né? E então. temos a prefeita, né? Primeira prefeita mulher eleita. Então, assim, é uma caminhada, a gente sabe disso. Temos muito a avançar, mas a gente está aqui para isso, né? Para virar essa chave e mostrar que a gente tem condições de fazer política aí com muita seriedade. O futuro mostrará. Amém. Obrigado, Felipe. Um abraço. Obrigado a todos. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do podcast com o presidente da Câmara Municipal, João Cobalcini, com a brilhante participação da vereadora Jade Martins de Balneário Camboriú e também do Felipe Schmidt, ex-vereador e ex-vice-prefeito de Antônio Carlos. A gente volta numa próxima oportunidade. Show?